Olá! O Papo de Juventude de hoje vai discutir a violência nas escolas brasileiras, uma realidade que assusta estudantes, pais, funcionários e professores. Para a gente começar o nosso papo, vamos relembrar o episódio que aconteceu na Escola Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo. Vamos assistir as imagens. 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, no estado de São Paulo, a dupla de atiradores Guilherme Tauti Monteiro e Luiz Henrique de Castro, ambos ex-alunos, mataram 5 estudantes e 2 funcionárias da escola. O tio de Guilherme também foi assassinado antes deles chegarem ao colégio. As investigações levaram à apreensão de mais um menor, que teria participado do planejamento dos crimes. O massacre de Suzano revelou o submundo da internet, salas onde se encontram jovens que sofrem bullying e compartilham desejos violentos. Gente, antes de tudo, obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Juventude, sejam muito bem-vindos. Márcio, eu vou começar com você, a gente assistiu aí as imagens desse caso, vamos botar aí emblemático, né, em ataque de escola, e a gente ressaltou aí nesse vídeo a questão da Deep Web, que é esse submundo da internet que é desconhecido, um lugar desconhecido, mas que foi chamado a atenção porque influenciou aí esses jovens a cometerem esse crime. Você, como pesquisador de mídias digitais, e o Márcio é professor também, pesquisador de mídias digitais, o que você pode ressaltar desse ambiente, né, digital, esse ambiente da internet, os perigos que ele pode trazer? Realmente, é um ambiente que desperta o interesse porque lá acontece tudo de pior que uma sociedade pode construir. Então, a tradução para o português é da internet profunda. Então, a gente tem a ideia de que a gente está participando de redes sociais, trocas de e-mail, comércio eletrônico, numa camada bastante rasa dessa internet. Mas quando a gente pensa na internet profunda, é uma grande profundidade e que lá tem tudo de pior, como eu disse antes. Então tem a pedofilia, tem o tráfico de órgãos e tem essas conversas obscuras sobre desejos obscuros. Os fóruns que eles chamam, né? São as conversas que não são, a princípio, monitoradas. Então lá é um ambiente que envolve esse cidadão que tem uma cabeça um pouco fraca, no sentido de despertar o desejo dele pela morte, por matar. Então, a sociedade não está participando desse tipo de internet. Mas é possível você entrar nesse ambiente e começar a se relacionar com pessoas com esses desejos ruins, né? Então, acho que cabe à sociedade entender que lá não é um ambiente dessas transações sociais. Lá é um ambiente de angústia, um ambiente de depressão, né? Então, quando esses jovens chegam até lá e conversam entre eles encontram pessoas que apoiam, eles encontram onde comprar uma arma, eles encontram todas as informações necessárias para cometer o crime que foi feito. É o caso, né, aí de São Paulo. Você tocou num ponto importante que é um ambiente de angústia, né, de talvez sentimentos ruins e que pessoas com esse mesmo sentimento acabam se encontrando e um dando força para o outro para cometerem atos que podem chegar a esses crimes. Para a gente entender um pouco melhor dessa personalidade, né, do comportamento desses jovens, eu vou conversar com o Harrison Nathan, é psicólogo, né, acho que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que passa na cabeça desses jovens, porque a gente sabe que a juventude, né, a adolescência é um período aí de transição, que o jovem está formando a sua personalidade e a relação com amigos é muito importante, né, para ele participar de uma tribo ou não, como a gente chama, né. No caso de Suzano, né, de São Paulo, você acredita que esses jovens tinham problemas mais sérios, né? Realmente, quando a criança entra nesse ambiente, ali ele se torna uma pessoa comum entre todos. Todos passaram por isso, todos tiveram os mesmos problemas ou problemas maiores. Então ele pega essa questão da tribo. Aqui é meu lugar. E quando essas crianças se sentem à vontade nesse mundo, eles começam a agir de acordo com a determinação desse mundo virtual. E esse isolamento, né, nesse mundo virtual, que acho que a gente pode chamar isso de um isolamento, né, porque não tem aí o contato de dia a dia, né, de pessoas reais, pode ser também um pouco justificado por casos de bullying? Justamente a questão do mundo é porque hoje a gente vive nesse mundo digital.
Mas há um tempo atrás, sem o mundo digital, isso também já existia. E como era uma coisa muito isolada e não vinha para a mídia, acontecia isoladamente. A gente tinha casos como, por exemplo, o autoflagelo das crianças totalmente com pensamentos distorcidos. Aí vinham patologias psicológicas que acabavam acontecendo, só que a mídia não tinha esse foco. E não era tão grande assim, porque era uma criança, eram duas, três, mas como eram casos isolados, Sim. e não tinha essa ferramenta da internet para disseminar tão rápido, não se via, mas acontecia. Eu acho que quem pode exemplificar bem pra gente essa história é a Laís, né, Laís? Laís tem 20 anos, né, Laís? Sim. É estudante. E você passou por problemas bem delicados na sua infância na escola em relação ao bullying, né? O bullying começou dentro de casa, quando a minha autoestima estava começando a se formar, lá para os 8, 7 anos. Meu pai dizia assim, coisas horríveis, do tipo, você é muito gorda, você não vai passar pela porta, ninguém vai gostar de você, todas essas coisas. E eu sempre tive um estilo um pouco diferente, que minha mãe gostava de trançar o meu cabelo, botar dreads, e essas coisas não eram moda na época, principalmente para uma criança tão pequena. E tudo bem, as crianças faziam piadas, as pessoas olhavam meio estranho, mas até então não me afetava tanto. Até que aos 9 anos a minha mãe também tinha depressão, causada por situações da família dela e tudo mais, problemas de infância. Ela tentou suicídio. E aí a minha mentalidade já estava um pouco mais fraca. Já ficou mais abalada, né? Sim, a minha autoestima estava mais ou menos ainda. Eu ainda era uma criança cativante, porque eu cresci em teatro, palcos e todas essas coisas. Mas eu ainda era aquela criança espontânea. Então, mas eu comecei a reagir bastante com a violência. Eu era uma criança agressiva. Depois dos 9 anos, depois de toda essa situação. Até que aos 13 anos eu perdi a minha mãe. Eu estava numa outra escola e eu não era muito ligada às pessoas ali. Quando ela faleceu, eu me isolei bastante dentro da biblioteca e tudo mais. Até aí tudo bem. Só que no ano seguinte eu já estava um pouquinho mais isolada, então ele achou que seria melhor me colocar numa antiga... O seu pai resolveu te matricular na sua antiga escola. Isso, porque lá eu tinha os meus amigos de infância, as crianças que eu conhecia, brincava desde criança. Só que deu errado. Assim como eu tinha outra mentalidade, as crianças também tinham outra. Eu já não era mais aquela criança espontânea, cheguei, que falava com todo mundo. Eu já estava muito mais fechada. Mais quietinha, né? Sim. No seu mundo, né? E eu comecei a me interessar por músicas um pouco mais depressivas, comecei a andar toda de preto, delineador. Então, isso assustava as crianças e tal. E aí começou, no primeiro dia de aula, começou as piadas. E no primeiro dia de aula, no primeiro tempo, que foi no 9º ano, a professora começou a participar disso também. Ou seja, ela não chamou a atenção desses alunos, né, dos seus colegas de classe. Não, Pelo contrário, ela incentivou, participou. Incentivou e participou diretamente durante todo o ano letivo. Todo o ano letivo. Sim, aí as brincadeiras deles eram bem ofensivas, mas até então, no início, eu tava aguentando. Depois começaram, tipo, eu sentava, começava a falar, nossa, como a Laís é gorda, olha o braço dela. Aí eu parei de usar camiseta de manga. Até hoje, quer dizer, de alça. Regata. Já tem quase 6 anos que eu não uso regata. Por conta de E você contava esses episódios pro seu pai? Algumas coisas eu contava, mas era aquela ausência. Meu pai e eu, a gente não tinha uma boa relação. Sim. Ele não chegou aí no colégio para tentar acalmar ali os ânimos, mudar a situação? Não, teve uma vez também que eles colaram bilhetinhos, tipo, na minha blusa, no meu short, assim. Até que em setembro teve o desfile de 7 de setembro da escola. Eu acabei tendo tendo tornozelo torcido. E eu pedi, justamente era essa professora que estava tomando conta da turma nesse dia, que ela me levasse na UPA, que era bem próxima à escola. Sim. Ela disse que era
fingimento, que era... Ela não acredita em você. Não, ela me fez andar de todo aquele sol quente. E os alunos, os meninos, começaram a chutar para que eu andasse mais rápido, porque gordo andava lento. Então eu não aguentei. Eu já tinha começado a me automutilar e nisso eu fiz pelo menos 2 amigas lá na escola, o que me fortaleceu bastante e deu para aguentar a barra por bastante tempo. E o seu tratamento, Laís, como é que foi? Qual foi o momento que você falou, eu preciso de ajuda, não dá, né, para viver nessa situação? Como é que foi esse processo todo para você lidar com essa sua angústia, tendo que frequentar a escola e ainda dentro de casa sem o apoio do seu pai? Como é que foi esse passo para você melhorar a sua situação? Então, o meu pai e eu, a gente começou a ter uma relação depois que eu fiz 18 anos. Sim. Hoje em dia a gente tem uma amizade que supera o relacionamento de pai e filha. Se ele sai com alguma moça, ele me conta. Se eu saio com alguém, eu conto São bem pra ele. amigos, Sim, né? Sim, a gente que fala bom. coisas que nem deveria falar um pro outro. É bem engraçado, é bem divertido. Hoje em dia eu posso considerar o meu pai o meu melhor amigo. E aí, ano passado, eu comecei a me relacionar com outra pessoa. E quando terminou, eu percebi que muitas coisas foram levadas ao ponto da minha insegurança, porque tudo isso que aconteceu durante os anos me deixou muito insegura. Quando terminou, eu percebi assim, bom, eu não quero cometer os mesmos erros. Não só no relacionamento, mas eu também quero melhorar por mim, porque isso está me prejudicando no meu trabalho, está me prejudicando, vai me prejudicar no futuro e me prejudica muito até com a minha família. Porque eu não consigo me expressar, eu não consigo falar nada. Então, aí eu comecei a procurar o psicólogo ano passado. E hoje em dia você já se sente melhor? Sim, tem uns 3 meses que eu faço acompanhamento psicológico e eu já me sinto bem melhor. Eu me sinto mais adulta, hoje em dia eu já consigo falar com mais facilidade. O que eu tô fazendo aqui hoje, falando em frente às pessoas, isso jamais aconteceria... Já é uma vitória, né? Jamais aconteceria no ano passado, por exemplo. Que bom, Laís, que apesar disso tudo você tá, né, gente? É uma história, a história dela mexe bastante, mas é bom ver que as coisas passam e tem jeito. Mas a gente vai voltar nesse assunto da Laís, porque ela tocou em vários pontos importantíssimos, que é a relação dentro da escola e a relação com a família. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.